18h17, Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco em que iniciaremos a entrevista muito especial do programa de hoje com o meu convidado, que eu já apresentei no primeiro bloco, mas apresentarei novamente. Essa entrevista, é importante que seja dito, será dividida em dois blocos para que não fique também uma conversa maçante. E o meu convidado de hoje, mais que especial, é o vice-prefeito da nossa cidade, Thiago Surfista, que está aqui comigo. É, como eu disse na escalada do programa, o primeiro integrante do governo Lucas Sanches que vem ao nosso programa. Então, reitero o agradecimento, a deferência ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo de volta aos estúdios do Radar de Notícias, vice-prefeito. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Léo. Boa noite toda a equipe do Radar de Notícias. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer, uma honra estar aqui novamente para esse bate-papo falando da nossa cidade de Guarulhos. Lembrando, você que é telespectador assíduo deste telejornal, que no pleito eleitoral, o nosso convidado de hoje veio aqui e completou o arco de possibilidades. Veio enquanto secretário de Meio Ambiente, vereador, pré-candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito e agora pela quinta vez volta como vice-prefeito. Então, já tivemos muitas oportunidades para conversar e temos mais uma. Rapidinho, claro, isso mostra que eu tenho um currículo político, né? É verdade. Uma trajetória política, importante para mim também. Isso é verdade, isso é verdade. Vice-prefeito, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a nossa entrevista. Quis o destino que o senhor estivesse aqui conosco logo após o fechamento do semestre. Então Sim. É uma data muito importante para que nós façamos uma espécie de balanço. E eu começo perguntando para o senhor o seguinte, é óbvio que a gestão Lucas Sanches, Thiago Surfista, herdou uma cidade com muitos problemas. Mas para a gente começar, na sua avaliação, qual foi o principal problema que a gestão dos senhores herdou? Saúde. Por quê? Porque quando você deixa a cidade com menos 300 médicos, você cria um caos. E na verdade, assim, eu que tenho experiência de rua, fui vereador, tenho um contato muito forte com a população, você deixar faltar um médico em uma unidade, uma UBS, por exemplo, vou citar a minha região, Secap, Vila Barros, ali, onde eu sou morador, já cria um problema enorme. E aí, quando nós assumimos a gestão, identificou-se que tinha menos 300 médicos. Imagina o caos, porque eu disse isso lá na Câmara, né? Não vai me prejudicar, não vai prejudicar o Lucas Sanches, vai prejudicar a pessoa lá na ponta que tem mais dificuldades, que tem menos recursos, e com saúde não se brinca, né? Na gestão pública a gente pode errar, né? Pode ir tentando acertar, melhorar e tomar uma decisão errada, mas tem coisas que fogem da naturalidade, e eu entendo que isso prejudicou demais a cidade, né? Estamos trabalhando para ainda recompor as equipes médicas, né? Leva um certo tempo, mas esse foi um dos pontos principais que eu enxergo que foi bem crítico para nós. Pegando carona nisso que o senhor acabou de apontar, desses 300 médicos a menos que a gestão herdou, o senhor sabe precisar para o nosso telespectador quantos já foram repostos? Eu sei que o senhor pontuou que é sempre uma questão burocrática. Quantos foram? Você sabe que eu sou muito transparente nas minhas respostas. Eu não tenho o número exato, eu posso trazer depois, mas a gente conseguiu mais da metade, a gente já conseguiu reconduzir, né? O trabalho é para que chegue ao número que a gente consiga atender a população do jeito que ela merece, né? A demanda é grande, saúde é a maior demanda sempre, né? Principalmente para os vereadores, né? Que nos traz esses pedidos, mas o Márcio, que está à frente da secretaria, o nosso secretário, tem uma equipe muito técnica, muito forte e está fazendo um trabalho. A gente só diz que o povo tem que ter um pouco de paciência, todo mundo, na verdade, porque é um processo gradativo, né? Não se faz nada da noite para o dia. Então, acredito que esse ano a gente consegue dar um grande norte para a saúde, ano que vem mais ainda, porque nós vamos trabalhar com o nosso orçamento, né? Hoje nós trabalhamos com o orçamento da gestão anterior, que não contempla a cidade, e a gente acredita muito que vai ter muitas entregas e o guarulhense vai saber reconhecer isso, vai ver realmente na ponta o atendimento. Já que o senhor falou agora sobre coisas que já foram feitas, vamos falar um pouco sobre avanços que foram conquistados. Lhe perguntei inicialmente qual o principal problema, pergunto agora qual foi o principal avanço feito. Teve alguns avanços, né? Vocês acompanham nós na rede social, o prefeito Lucas também, né? Tem mostrado muito trabalho,
trabalhando de domingo a domingo. Eu cito aqui que foi entregue, por exemplo, 27 viaturas novas para a nossa GCM, que teve essa confusão de nome de polícia municipal e aí derruba na justiça e agora volta a ser guarda municipal. Teve a reforma lá do terminal rodoviário do Pimentas, teve o trevo ali em Cumbica, que fez um novo acesso para o bairro, teve a entrega de um CRAS na cidade satélite, teve logo no início a evolução do número de ambulâncias, que nós tínhamos, se eu não me engano, 2 ou 3, 4 no máximo, algumas estavam quebradas, hoje a gente tem mais de 14. Então, teve pontos importantes. Hospital Pimentas, Lucas foi lá, começou já uma movimentação para reformas e aí já foi aumentado de 4 para 6 leitos. 4 para 6 salas cirúrgicas. Então, ao meu ver, pontos importantes estão sendo movimentados. A gente não tem uma grande entrega ainda, como dizer, estamos entregando os 2 andares do Hospital Pimentas, que a gente quer entregar. O Lucas lançou lá também o Centro de Referência ao Autismo, que é um processo de construção, então leva tempo ainda. Então, muitas pautas importantes foi iniciado e aí a construção, a entrega vai durante o mandato. Nós entregamos também o campo do Jurema, previsão agora do campo do SECAP, campo de futebol, que não é só futebol, envolve muita coisa, envolve projeto social, envolve envolvimento da comunidade. Está aqui a bola das favelas que a gente também apoia. Então, são inúmeras ações que, a princípio, não são tão grandiosas, de impactos que são reconhecidos a nível da construção de hospital, como eu disse, mas o pessoal tem visto a gente na rua, tem falado com transparência os nossos projetos, dentro do nosso programa de governo. A gente tem um plano, está reformando algumas UBSs na cidade também. Nossa ideia realmente é transformar todas as UBSs da cidade, dar uma cara nova, dar qualidade para quem está lá trabalhando, dar qualidade para quem está sendo atendido. O Lucas sempre fala que porque público tem que ser meia boca, tem que ser de qualidade, assim como o particular. Então, da parte do transporte, 15 novos micro-ônibus, com biodiesel. Então, a cidade vai evoluindo aos poucos, porque não é choradeira, não é muleta, nem nada, é um fato. Mas a gente não vai se ancorar nisso para justificar que a gente não vai trabalhar, não vai entregar. Mas a gente pegou uma cidade arrasada e também com um orçamento muito baixo. Hoje, Guarulhos não chega a 7 bilhões, e nós somos muito maior, por exemplo, do que Campinas. E Campinas é uma cidade bacana, legal, e eles têm lá um orçamento de 11 bilhões, varia ali, 10, 11, 12. E por que a gente não tem essa arrecadação para realmente entregar? Então, a gestão está fazendo um exercício na melhora disso, porque a gente precisa transformar realmente a nossa cidade durante esses 4 anos da gestão do Lucas e toda a equipe, mas precisa ter responsabilidade, Não podemos vender fumaça ou não ser verdadeiro com o nosso povo, e porque a gente vive aqui também. Então, quando melhora a cidade, melhora para mim e melhora para você. Vice-prefeito, voltando só para registrar, muito obrigado, produção. Quem está na audiência, o seu Silvio, que para quem não sabe, é pai do prefeito Lucas. Seu Silvio, eu brinquei com ele esses dias, a foto dele parece o Rogério Ceni, não parece? Que ele está com a camisa do São Paulo, o estilo do cabelo e tudo mais. Seu Silvio é muito gente boa, é um cara parceiro, ele ajuda no máximo que ele pode. Até vou falar uma coisa que nem deveria falar, mas o Lucas até fica preocupado com ele. Pai, calma, tenha cuidado, fica mais em casa, tranquilo, deixa que a gente está trabalhando aqui. Mas o seu Silvio é um cara dinâmico, trabalha bastante, gosta de ajudar, quer ajudar. Enfim, é um grande parceiro nosso. E além de tudo, é telespectador do Radar, então também ganha um pontinho com a gente. Eu vi também que o vlog do Lisboa está acompanhando. Um abraço para o Lisboa, o irmão dele e o Marcos, parceiros nossos também. Então tem muita gente boa aí. Vice-prefeito, se o senhor me permite voltar na questão da herança que a gestão herdou, eu vou fazer 2 perguntas em uma, o senhor fica à vontade para responder na ordem que achar melhor. Em primeiro lugar, é sobre as obras do Baquirivu. Nós vimos aí há poucos dias, foi aprovado um relatório do âmbito legislativo, uma investigação sobre a destinação de uma verba milionária para as obras do Baquirivu, que, para deixar claro, nada tem a ver com essa gestão, ela foi iniciada na gestão anterior, mas a partir do momento que uma gestão assume, ela passa a ser responsável por isso. Como que a gestão Lucas Sanches, Thiago Surfista, vai resolver essa questão? Porque mesmo com as obras já tendo avançado algum ponto, nós vimos que o problema da enchente não foi resolvido.
Daqui para frente, o que a população guarulhense pode esperar acerca da obra do Baquirivu? E uma segunda pergunta, se o senhor me permite, também falar sobre as obras do Hospital da Mulher. Porque também na gestão passada foi enviado para a nossa cidade uma verba de mais de 40 milhões, com a promessa de que elas seriam utilizadas para a conclusão desse importante espaço público, equipamento público da área da saúde. Não foi feito. O que a gestão dos senhores pretende fazer? Existe um diálogo com o governo de São Paulo para eventualmente pleitear novos recursos para que essas obras sejam concluídas? Por favor. Vou começar respondendo do final. Existe um grande diálogo, nós temos um alinhamento muito forte com o governador, com o deputado André do Prado, entre outros, para que a gente consiga trazer realmente recursos para solucionar não só esses problemas, mas outros da cidade, né? Temos também bastante força na Câmara Federal, com parceiros deputados, né? E a gente vai fazer esse exercício, estamos fazendo, na verdade, o prefeito Lucas também está engajado nisso, mas são problemas importantes, né? Foi feito lá atrás um empréstimo pela cidade dessa verba de mais de 500 milhões de reais, né? Pela CAF, que acompanha, né? Acompanha o trabalho que é feito na cidade, e foi aberta essa SEI devido a alguns problemas que foi identificado, né? A SEI concluiu lá um relatório, então vai ser encaminhado esse relatório aos órgãos competentes para que se haja uma apuração e, se houver punição, aqueles que são responsáveis sejam punidos, né? Para nós, é uma meta entregar essa obra, né? Mesmo com essas dificuldades de ter que buscar mais recursos, mas havia uma previsão que, com a conclusão da obra do Baquirivu, grande parte dos bairros da cidade seriam impactados, porque o rio Baquirivu vem desde Arujá, né? E por vezes, não chovendo em Guarulhos, só chovendo em Arujá, já alagava aqui. Sim. Então, nós temos que fazer esse exercício de concluir essa obra, porque vai impactar diretamente na vida das famílias que sofrem com as enchentes no período de chuva. Sobre o Hospital da Mulher, também o governador veio aqui, eu estive presente neste ato, ele destinou mais de 50 milhões de reais, não só para o Hospital da Mulher, mas também para o Hospital Pimentas. Esse dinheiro não foi usado para essa finalidade, né? E nós temos que fazer o exercício novamente de buscar essas verbas para concluir os 2 andares do Hospital Pimentas e também finalizar o Hospital da Mulher, que é uma grande expectativa da população guarulhense, e onde a gente passa, a gente explica, né? Nós somos cobrados por isso, mas o nosso compromisso, e eu não gosto de trabalhar com a palavra promessa, é buscar realmente essas verbas para concluir, porque no final ali da campanha, muita gente usou isso como palanque político, né? Prometeu que ia entregar, que o governador já tinha trazido a verba para a cidade, mas no final, quando passou a eleição, que nós fomos vencedores, e infelizmente essas verbas foram destinadas para outros caminhos, e quem perde com isso somos todos nós, é a cidade de Guarulhos, e no caso do Hospital da Mulher, a mulher. Uma última questão acerca de problemas herdados, que eu acho que é importante, em alguns casos, nós olharmos pelo retrovisor, porque muitas das vezes, é óbvio, eu disse isso e repito, a partir do momento que senta-se na cadeira, passa-se a ser responsável. Exato. Mas tem muitas bombas que ficam pelo caminho, muitos incêndios que a gestão precisa apagar, que não foi fruto da gestão. E a última que eu queria perguntar para o senhor é a seguinte: foi iniciado na legislatura passada, quando o senhor era vereador, a obra no estacionamento da Câmara, a expansão dos prédios da Câmara. Por determinação do presidente Martello, as obras foram suspensas e no começo do ano ele recebeu a imprensa lá no gabinete da presidência e, respondendo a uma pergunta minha, ele disse que conversaria com o executivo para que a gestão dos senhores herdasse a obra para que desse conclusão. De lá para cá, o senhor sabe nos informar se houve algum desdobramento, se houve essa conversa? Eu pergunto isso, desculpe me estender, porque com o fechamento do estacionamento, a imprensa, os servidores, os telespectadores têm parado fora das dependências da Câmara. Isso tem impactado o comércio local. É muito carro para pouco espaço. Sim. Então a população também quer saber sobre isso. Em que pé está isso, vice-prefeito? Eu não tive essa conversa com o Martello, né? Preciso até perguntar para o Lucas se ele teve essa conversa. Sendo bem sincero, não entrei nesse tema, mas entendo que hoje nós não temos uma verba
específica para isso, né? Nós temos uma série de problemas, como eu falei no início do programa, principalmente a saúde, né, que é uma prioridade, mas eu vou falar com o prefeito sobre isso para até me inteirar, são muitos assuntos, né, da cidade. A Câmara é importante, mas nós estamos tratando de outras prioridades, né? A Câmara tem a sua verba, né, tem o seu orçamento e por vezes ela devolve dinheiro ao Executivo no final do ano, então acredito que se fizer um planejamento com a própria verba da Câmara, dá para finalizar essas obras, né, e aí voltar à sua normalidade e não prejudicar o comércio, não prejudicar a imprensa, mas, em princípio, na minha cabeça, estou respondendo isso, a Prefeitura não tem essas verbas para fazer essa obra. Muito bem. Acho que para todos ficou claro o posicionamento do vice-prefeito. Voltando, vamos falar um pouco sobre o Gramadão, o projeto Gramadão, que o senhor citou em uma das respostas o campo do Jurema que já foi entregue. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, existe uma previsão, a gestão tem alguma meta de quantidade de campos a serem entregues até o final da gestão? Se sim, quantos? Uma meta nós temos, nós queremos fazer no mínimo 30, né? É um objetivo que nós queremos alcançar. O Lucas gravou recentemente, acredito que vocês acompanharam, até o neto da Bandeirantes veio aqui na Ponte Grande, está fazendo algumas reformas lá, tem uma previsão de um campo na Ponte Grande, tem a entrega do SECAP, tem outros campos da cidade que o pessoal tem pedido, alguns vereadores que são ligados mais ao esporte também já fizeram essa indicação, esse pedido para o Executivo e particularmente o Lucas gosta de futebol, eu também gosto de futebol, não só de futebol, eu gosto de esportes em geral, né? Mas o futebol é uma paixão nacional, isso é natural. E esse programa a gente quer realmente entregar no mínimo 30 campos, né? E, André, assim, na prática, de verdade, dá um grande impacto, né? Para quem não gosta de futebol, talvez, fala, pô, é só mais um campo de futebol. Mas quando você entrega, que você envolve a comunidade ali, muda realmente, né? Porque, como eu falei no início, não é só futebol, você insere projeto social, você insere famílias ao redor que não participavam de nada porque ali não tinham condições de participar de alguma prática esportiva e ao redor você pode criar equipamentos de lazer também, né? Põe uma área de lazer para as crianças, parque, pista de caminhada, enfim, tabelas de basquete, não sei. Dá para criar uma série de coisas que você envolve a comunidade e faz uma diferença grande. Não é o estudo oficial, mas eu, como gosto muito de futebol e jogo, eu fiz uma matemática rápida, uma vez pensando na cidade. Guarulhos tem mais ou menos uns 80 mil atletas de várzea. É um número expressivo. 80 mil atletas que jogam futebol aí no final de semana, usam os campos da cidade, então é um impacto importante. Então, se Deus quiser, nós vamos arrumar esses recursos com parcerias com o governo federal ou melhorando o orçamento da cidade para entregar até o final da gestão esses campos que para nós será motivo de muito orgulho. Vice-prefeito, a gente está entrando na parte final desse primeiro bloco. Para quem pegou a nossa entrevista no meio, nós vamos dividi-la em 2 blocos para que não fique uma entrevista maçante. Já virá um intervalo comercial. Eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor, não sem antes de agradecer. Só no YouTube nós já estamos falando para mais de 100 aparelhos conectados. Legal. Vai saber quantas pessoas nos acompanham. Às vezes um casal podem ser 200 pessoas, uma família, não sabemos. Então temos muitas pessoas nos acompanhando. Então eu quero agradecer, pedir para você que é novo por aqui, se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos a cerca de 35 para chegar em 6 mil. A sua inscrição é muito importante. E o like, o joinha, para que a entrevista com o vice-prefeito Thiago Surfista chegue para mais pessoas. E o senhor, que é figurinha carimbada dos nossos programas, sabe que a gente gosta de dar voz para a nossa audiência. Sim. Então, para fechar esse bloco, eu vou trazer 2 perguntas da nossa audiência. A primeira delas, aqui no YouTube, da Magda Berberich, que é o seguinte, ela pergunta, para quando está programada a anistia de juros e dívidas prometida durante a campanha? A população está recebendo protestos em cartório e não tem como fazer o pagamento dos valores sem parcelamento. O que o senhor pode responder para a Magda? Não tem uma data específica, mas está se fazendo alguns estudos. Eu não posso afirmar que este ano nós teremos anistia, mas a equipe técnica está fazendo todos esses estudos, né? A viabilidade de tudo isso. E assim que a gente tiver alguma informação mais precisa, mais concreta, para não virar só também uma pauta política, será reportado a todos vocês, né, e para a população de Guarulhos a respeito desse tema que eu acredito que seja relevante.
Só para registrar que a Magda é presidente da ASEAG. Eu sei quem é. Então, eu sei quem é. Dando voz aqui também a representantes de importantes já entidades. estive em várias reuniões com ela, em vários momentos com ela. Muito obrigado, Magda, pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e, desculpe aqui, Agrônomos de Guarulhos. Agora sim. E a última pergunta desse bloco, vice-prefeito, é a seguinte. No nosso Instagram agora, Radar Multiplataforma, o Leonardo Celestino pede para perguntar para o senhor o seguinte, sobre a mudança na cor dos ônibus, porque nós recebemos diversas demandas acerca da mudança. Muitos munícipes afirmam que historicamente utilizavam a coloração dos ônibus, o ônibus amarelo, o ônibus vermelho, sabia, o ônibus que eu vou pegar da linha tal é da cor vermelha. Certo. E com a mudança das cores estaria havendo uma confusão por parte dos munícipes. Como o senhor responde então, ao Leonardo? Eu juro que nunca chegou para mim uma reclamação nesse sentido. Você é o primeiro que está falando que o Leonardo aí está perguntando, né? Eu, sinceramente, não tinha pensado sobre esse assunto, né? As cores e a nova formatação do governo é a identidade do governo. Então, usa-se essas cores e qualquer uma das cores que estão elencadas dentro do que é previsto pode ser utilizado. Sinceramente, eu vou também entender sobre esse assunto, porque é a primeira vez que alguém me pergunta, não sabia que alguém se identificava pelas cores, né? Nunca me relataram isso, mas vou até reportar ao prefeito Lucas se existe uma previsão de avaliação sobre isso, né? Mas as cores que foram implantadas é a cor da nova gestão para ter a nossa cara, né? A nossa identidade. Muito bem, 18h38, a gente vai para um rápido intervalo, encerrando este primeiro bloco da entrevista, mas não saia daí. Quero agradecer a audiência que não para de crescer, muitas mensagens, peço também a compreensão dos nossos telespectadores. É óbvio que nós tentamos abarcar o maior número de perguntas, mas nós temos também que seguir uma pauta aqui. Então eu quero agradecer, pedir para que você fique, nós vamos para um breve intervalo e o vice-prefeito Thiago Surfista segue aqui comigo para a bancada para a segunda parte da nossa entrevista. Não saia daí, o Radar volta já. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna e muito verde, ar puro e muita paz.
Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. A Unimed Guarulhos integra a maior rede de assistência à saúde no Brasil, com médicos que são referência em Guarulhos e região e que cuidam de milhares de vidas. Oferecemos ainda uma rede de unidades próprias para cuidar integralmente de nossos pacientes. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, porque cuidar é nossa vocação. Nos orgulhamos de cuidar da segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, oferecendo unidades preparadas para atender de forma humanizada, com segurança e equipes capacitadas. Unimed Guarulhos, cuidar de você, esse é o plano. Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 18h43, Radar de Notícias de volta para o terceiro e último bloco, que é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Mandar um abraço para o seu Manuel, apoiador e telespectador histórico do nosso programa. Como eu disse, entrevista de hoje dividida em 2 blocos, então segue aqui comigo na bancada o vice-prefeito Thiago Surfista, a quem eu agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. Estamos tendo uma entrevista relevantíssima para começar com o pé direito, com chave de ouro, o segundo semestre aqui no Radar de Notícias. Vice-prefeito, vamos falar um pouco sobre a Câmara Municipal, projetos, debates. E antes de nós entrarmos no mérito de alguns projetos que foram aprovados entre ontem e a madrugada de hoje, começar fazendo uma pergunta não exatamente sobre o mérito. Sim. Um pacotão de 12 projetos, uma extensa pauta, que foi enviado entre o fim da última semana e o começo dessa, para ser apreciado, analisado e votado na última sessão do Legislativo. Não poderia ter sido enviado após o recesso para que a análise dos projetos tivesse sido feita sem assodamento, com a devida atenção, para que nós não tivéssemos que ter visto cenas do tipo sessões suspensas para que seja dado um parecer no afogadilho. Não seria o caso de ter enviado esse projeto ou antes do fim do semestre ou quando voltássemos do recesso para que a discussão pudesse ser mais bem estruturada? Acredito que até sim, mas assim, tem coisas na prefeitura e quem está lá dentro sabe, é muito dinâmico e por vezes você tem questões que você precisa resolver rapidamente, a partir de um determinado momento. Então, foi enviado os projetos, né, para a Câmara Municipal, a sessão acabou se estendendo até a madrugada, né, mas no final foram votados, foram discutidos, foram pautados, né, e acredito que isso traz um avanço para a nossa cidade, né? Eu fui vereador, você sabe disso, 2 vezes, por vezes chegavam projetos com um tempo um pouco menor, né? Nós corrimos para fazer uma avaliação, mas acho que faz parte do processo, né? Claro que o ideal é chegar sempre com mais tempo para todo mundo ler, discutir, pautar, mas como eu falei, a prefeitura ela é dinâmica, né? Então são muitas coisas a se discutir e por vezes você tem que enviar coisas que estão em urgência rapidamente à Câmara para fazer essa avaliação, para fazer esse esforço a mais, para que a gente vote e paute projetos que vão dar destino futuro à nossa cidade. Então vamos falar um pouco sobre o mérito de algum desses projetos, vice-prefeito. Começando sobre o ISS, especificamente, Imposto sobre Serviço. No decorrer da campanha eleitoral, em pelo menos 2 ocasiões de debates ou eventos que reuniu o conglomerado de veículos de imprensa, o prefeito Lucas Sanches foi categórico ao afirmar que não haveria aumento de impostos nem criação de nenhuma taxa na sua gestão. Ontem, no último dia do primeiro semestre da gestão, a Câmara aprovou aumento de imposto do ISS. Algumas alíquotas de 2% passaram para 3%, algumas que eram 3% passaram para 4% e 4% passaram para 5%. Muita gente
se sente, então, enganado pelo prefeito que prometeu que não aumentaria imposto e o fez através desse projeto. O que o senhor, na condição de vice-prefeito, tem a dizer à população guarulhense que se confronta agora com esse aumento de imposto quando o prefeito prometeu que isso não aconteceria? Bom, André, a gente tem que pensar como cidade, né? Como gestão da cidade. Como eu te falei no início, o orçamento hoje da cidade de Guarulhos ele é insuficiente para a gente conduzir uma cidade desse tamanho e entregar realmente o serviço público de qualidade à população. O que foi feito um reajuste de alíquotas, né? Como você bem disse, 2 para 3, 3 para 4, que para quem vai acabar pagando isso não é um impacto tão violento se você fizer a matemática e pegar os números reais, né? Então, foi usado isso como uma pauta política de oposição, né? Porque quando você fala que vai aumentar de 2 para 3, você está dizendo em 50%. Então, se explora, vai aumentar 50% a alíquota do ISS. Parece que é uma coisa que foge, assim, da realidade, mas não é. 2 para 3. E você, se você fizer a conta, você vai ver que o impacto não é tão grande mais para os cofres públicos, para o aumento da arrecadação e para a gestão do orçamento para entregar o serviço de qualidade faz toda a diferença, né? Você pode pegar uma série de categorias que foram impactadas nesse sentido, mas grande parte dos comerciantes, né, aqueles que têm MEI, eles não serão atingidos, né? E isso também foi usado falsamente por alguns opositores. E pegando um aspecto mais técnico, né, com a reforma tributária e com o imposto único, o IVA, as cidades receberão do governo federal aquilo que elas apresentarem durante esses 2 anos. Se não tivesse esse pequeno reajuste, nossa média ia cair. Então, a verba federal no futuro ia vir muito menor para a cidade desse tamanho. E dentro de um aspecto técnico também, se você fizer uma comparação com outras cidades, nós estamos na média geral, né? Então, pode fazer essa pesquisa, depois você me fala. Então, não foi nada assim absurdo, nada fora do contexto, né? Houve alteração dessas alíquotas, né? E acredito que vai agregar muito para a cidade para a gente conseguir realmente fazer um governo com uma gestão mais eficiente, com um melhor orçamento. Agora, vice-prefeito, quando nós nos deparamos com o conjunto dos projetos, pelo menos na minha avaliação, fica claro que a prefeitura recorreu a essas majorações de alíquotas, aumenta a taxa da contribuição da iluminação pública, tem a questão também do serviço de loteria, para aumentar a arrecadação de um lado, para compensar a renúncia fiscal que está sendo feita, não é desde agora, no que diz respeito ao congelamento do IPTU. Eu quero perguntar para o senhor, evidentemente, lhe dar a oportunidade de comentar por que é importante para a gestão esse congelamento para o ano de 2026, mas também fazer uma provocação. Não sei se o senhor vai concordar comigo, sim, fique à vontade para dizer se sim ou não, mas para mim me parece claro que houve um certo desgaste à imagem do governo, porque por mais que seja uma pequena calibragem, como o senhor pontuou, ninguém gosta de pagar imposto. Não importa se seria 0,25% no reajuste. O senhor acha que vale o dano à imagem, o desgaste de qualquer monta que seja, para manter o IPTU congelado, fazer toda essa engenharia tributária só a pretexto de manter o IPTU congelado? Não chegou a hora de enfrentar esse problema de frente? É que quando você faz uma análise geral, André, o impacto financeiro não é dessa forma que você diz, né? Parece que tem uma distorção muito grande, né? Foi feito os estudos, os técnicos apresentaram o trabalho, né? Essa mudança de alíquota vai fazer uma diferença na prefeitura, né? E como eu disse, não vai pegar os menores, não vai pegar quem tem MEI, né? E muita gente usou isso, né? Fazendo narrativa que não é verdade, né? O congelamento do IPTU, por exemplo, impacta diretamente a população mais pobre, né? Então, o congelamento para quem vai pagar em dia, quem não pagar em dia tem o reajuste normal, quem fez aditivo na sua construção também tem o reajuste normal, né? Faz diferença, não é da nossa cabeça que a gente cria todo esse projeto, né? A gente escuta os técnicos, vê o que é mais produtivo para a cidade, vê o que vai mais agregar em sentido de arrecadação, mas sem prejudicar aquele que está na ponta, inclusive da conta de luz, né? Se você pegar lá e ver a conta de luz, os maiores serão atingidos, né? E o impacto também não é tão exorbitante. Você pega ali alguém que
vou chutar um valor aqui, que paga R$1.000 numa empresa de conta de luz, ele vai aumentar R$60 a conta dele de luz. Não é um valor absurdo, mas aquele menor que tem cota social, que está com recurso mais reduzido, ele não vai ser atingido. Né? Então, a gente tem que pontuar e tem que ser verdadeiro nas nossas ações. E eu vi um monte de gente fazendo oposição, né, inclusive o pessoal mais à esquerda, e quando o governo federal e o Haddad aumentou o imposto, e nós temos um imposto feito pelo governo federal a cada 37 dias de governo, eu não vi ninguém gritando, né? Não vi ninguém falando nada. Inclusive, um partido de esquerda entrou agora na justiça para que o IOF, que foi derrubado pela Câmara, seja pautado, seja implementado, que é um imposto novamente. Enfim, mas como aqui em Guarulhos a comunicação é um pouco mais difícil, por a gente não ter uma grande mídia, né, a nível nacional, que chega na casa de todo cidadão, eles pegam essa manobra que eu te falei, aumenta de 2 para 3. Sim. Não é um aumento absurdo, né? Não é uma mudança de alíquota absurda, mas a notícia que cidade, que é a oposição, aumentaram 50% dos impostos. E por vezes, André, até uma coisa que eu gostaria de falar, às vezes quem não é atingido entra na onda e fala, absurdo, está aumentando imposto, eu vou pagar. Não vai nem atingir aquele cara, né? Não pega nele nem de raspão, né? Mas ele entra na onda porque ele vê uma notícia falsa, né? Não lê, não procura pesquisar realmente sobre o projeto, o que está realmente descrito ali, em que setores será impactado esse ajuste de alíquota, mas o Brasil, infelizmente, é construído com esse tipo de política que eu particularmente não gosto. Eu gosto muito preto no branco. Ah, nós fizemos o reajuste da alíquota? Sim, é verdade. Não dá para falar que não foi. Não dá para eu fazer uma manobra de palavras aqui para dizer que não foi. Foi verdade. Mas aqui nós estamos explicando o porquê. Porque Guarulhos está muito aquém de outras cidades e a gente precisa ter responsabilidade fiscal. O prefeito Lucas tem uma meta, tem um compromisso, tem o envolvimento de toda a equipe. Dentro daquilo que a gente tem de plano de governo, a gente quer entregar. E para entregar, a gente precisa de recursos. Sim. Né? E é preciso fazer esse tipo de ajuste. Falando em busca por recursos, vice-prefeito, ontem à tarde, na esteira dessas notícias desencontradas acerca das intenções do governo com esses projetos, o prefeito Lucas Sanches publicou um vídeo em que ele disse a seguinte frase, aspas, nós estamos perseguindo os grandes devedores da prefeitura, fecha aspas. O senhor sabe compartilhar com a nossa audiência que medidas concretas foram tomadas contra esses grandes devedores da prefeitura? Bom, é uma pergunta capciosa, né? Isso, eu diria que o Lucas poderia responder com mais propriedade, né? A gente tem discutido isso e a forma que ele fala, às vezes, entre aspas, né? Parece que estamos perseguindo, parece que é uma coisa muito ruim, né? Na verdade, historicamente, a cidade de Guarulhos, a gente vê aí que grandes devedores nunca realmente fizeram os pagamentos que deveriam ter sido feitos, né? Então, está buscando estratégias para que realmente a cidade consiga angariar esses recursos que são devidos, não é nada fora da lei, não é nada fora daquilo que é previsto, porque faz sentido. Eu vou falar até uma coisa aqui que eu nem deveria falar, né? E você vai entender a minha lógica. Hoje, no Brasil, não é em Guarulhos, alguém que tem muito dinheiro, que tem propriedades, que tem, enfim, uma série de coisas, ela é possuidora de posses, e aí tem impostos a pagar. Hoje, a pessoa não paga porque ela vai discutir na justiça, e depois ela busca anistia, o dinheiro que está parado na mão dela, ela põe em investimentos que vai gerar muito mais riqueza para ela do que ela pagar o imposto. Então, esse tipo de manobra é feita por pessoas que entendem o circuito de impostos, né? E especificamente falando do IPTU. Então, tem que vir lá de cima do governo federal algumas medidas para que isso não aconteça, porque nós legalmente não conseguimos, até hoje, né, falando como cidade, fazer com que as pessoas paguem um imposto que é devido. Então, fica se usando manobra jurídica para não pagar o imposto, investe o dinheiro, ganha mais dinheiro fora e lá na frente faz uma negociação, abate a dívida que vai lá embaixo e essa é uma realidade do Brasil.
Então, quando ele diz estamos perseguindo, quer dizer que está buscando estratégias para que a gente consiga atingir essas pessoas. Não parece que estão perseguindo porque é um inimigo, né, porque é um adversário, nada disso. É a maneira de dizer, porque é devido ao imposto, as pessoas têm que pagar. E a gente tem que mudar essa cultura no Brasil, não em Guarulhos, mas isso parte lá de cima para baixo para atingir as cidades e realmente a gente não ter essas fugas, esses mecanismos que prejudicam a cidade, né? Só eu esperei o senhor responder para não ser deselegante e interrompê-lo. Se na minha pergunta eu dei a entender de que o uso do verbo perseguir foi com a conotação de pejorativa, negativa, eu quero deixar registrado que não foi o meu intuito, eu apenas reproduzi literalmente. Eu até quis esclarecer, porque quem escuta interpreta da forma que acha que pareceu, né? Mas às vezes a palavra colocada, eu tenho uma sensação, você tem outra, então eu gostaria de esclarecer para que fique claro que não é, parece até a Inquisição, né? Isso. Você tá perseguindo alguém, sabe? É uma coisa ruim, mas não é. Não foi esse o meu intuito. Não, e nem as palavras dele, não foi nesse sentido. Sim, ficou claro. E já que o senhor falou sobre perguntas capciosas, me permita fazer mais duas. Já estamos entrando na parte final da nossa entrevista. Sem muitos rodeios, vice-prefeito, o vereador Kleber Ribeiro é um problema para o governo, pela sua forma explosiva? Bom, eu acredito que ele tem tido alguns comportamentos e posturas, né, que a própria Câmara repudia. Acredito que o cidadão guarulhense tem visto as sessões e há uma expectativa que a Câmara seja produtiva, que entregue mais, que os vereadores representem realmente a população e por vezes a gente vê alguns comportamentos, no caso inclusive do Kleber, né, que teve algumas confusões, vamos dizer assim, lá na Câmara, e acaba gerando um problema para todo mundo, né? Não é especificamente para o governo, né? Gera para a cidade, gera entre ali os parlamentares, né? Porque nós podemos defender as nossas posições, né? Eu tenho meus princípios, tenho as minhas posições, mas eu posso ter um bom relacionamento ali, até mesmo com o pessoal da oposição, né? Isso faz parte do processo democrático. A época que eu fui vereador, falava com o Edmilson, falava com a Janete, falava com o Rômulo, falava com o Seminaldo, tinha posição diferente deles, por muitas vezes, né? Mas a gente tinha um bom diálogo ali, né? Cada um fazia a defesa daquilo que acreditava, mas hoje o que a gente tem visto na Câmara não acredito que o cidadão guarulhense espera de alguns representantes, né? Eu torço para que isso evolua, né? Para que a Câmara possa realmente ser produtiva, os parlamentares tenham uma postura adequada, porque reflete realmente para a sociedade, né? Vocês como jornalistas também comentam nos bastidores sobre isso, né? Mas por vezes o Kleber, que é um bom menino, eu já conversei com ele algumas vezes, ele é novo ainda, acredito que vai ganhar experiência, vai ganhar corpo, vai aprender com seus erros também, mas ele é muito convicto, é muito acalorado nas suas ações, né? E eu acredito que ao longo do tempo ele vai aprender muito com isso e vai criar mais casca, mais postura em relação a ser parlamentar. E uma última pergunta, nas palavras do senhor capciosa, queria ouvi-lo sobre o caso do secretário Rodrigo Redoski. Para quem não sabe, eu vou explicar. Há cerca de 50 dias, o nosso programa noticiou que o secretário acumulava de forma indevida remuneração no serviço público. Certo. Como secretário do governo do senhor e do prefeito Lucas e como servidor do Tribunal Regional do Trabalho. A Constituição Federal veda este acúmulo. Sim. E, portanto, como ele era servidor da Justiça do Trabalho antes de ter sido escolhido para compor a gestão dos senhores, ele não poderia ter sido nomeado. Mas foi. Assumiu e, segundo me consta, permanece no governo. Houve, inclusive, a abertura de uma sindicância por parte do Tribunal Regional do Trabalho para apurar o que aconteceu nesse caso. À época dos fatos, confirmados pelo próprio secretário, eu procurei a Secretaria de Comunicação da Prefeitura pedindo uma manifestação. Quem errou, quem omitiu uma informação ou, de fato, o que aconteceu neste processo. Em nenhum momento nós tivemos resposta. Então, já que temos aqui pela primeira vez no nosso programa um representante do governo, queria possibilitar que o senhor se manifestasse sobre isso, se quiser, como quiser, o que aconteceu, o que a gestão do prefeito Lucas Sanches tem a dizer sobre uma nomeação irregular. Bom,
Eu não sei a profundidade do caso, tá? Mas eu vou citar um exemplo que eu já vi de um outro servidor. O servidor, ele trabalhava em um órgão e aí ele ia vir para a prefeitura. Houve dificuldade com a documentação de entrega desse outro órgão para a prefeitura e às vezes a data acabou cruzando essa linha do que é previsto na lei, né? No caso específico do Rodrigo, eu não tenho de verdade de coração os detalhes técnicos, mas nós prezamos sempre pela transparência e pela apuração da verdade. Então, se for apurado que houve ali alguma irregularidade nesse sentido, que se corrija, que se faça o que é certo e que ele ocupe o cargo ou aqui ou lá da maneira que a lei prevê. Então, para nós é muito tranquilo em relação a isso, né? A administração pode cometer erros, né, involuntariamente, sem ter percebido alguma coisa que se passou. Nós temos na prefeitura mais de 20 mil funcionários públicos, né? Nós temos a Secretaria de Gestão que está incumbida disso, mas com certeza a prefeitura está acompanhando, foi aberta essa sindicância e se foi verificado que há algum problema a ser corrigido, vamos corrigir. Essa é a postura do governo Lucas Sanches. Muito bem, então nós vamos, em face dessa resposta do vice-prefeito, fazer um novo questionamento à prefeitura. É óbvio, é legítimo que o senhor não tenha todos os detalhes, afinal de contas é vice-prefeito, não cuida da burocracia. Sim. Mas nós vamos questionar novamente a prefeitura, certos de que desta vez a Secretaria de Comunicação vai nos amparar com respostas. E para a gente fechar, eu tenho duas perguntas, na verdade seria uma, mas tem uma aqui do nosso internauta que não para de chegar. Então eu vou deixar para lhe perguntar sobre PL, deputado federal, se será candidato. Já, para a gente encerrar, temos aqui a Maria Aparecida e também o Maurício Ribeiro, pedindo para que o senhor se manifeste sobre o seguinte aspecto. Está acontecendo nos 4 cantos da cidade a Operação Tapa Buraco. Sim. Tem um cronograma para tentar resolver esse problema. E nós temos recebido, vice-prefeito, nos últimos dias, algumas reclamações do seguinte aspecto. Vem a Operação Tapa Buraco na minha rua, na avenida onde eu moro, tem um buraco que é tapado aqui, mas tem um buraco, ontem um telespectador nosso mandou com a precisão de 8 metros e 20 centímetros. Ele Mediu. Disse que um buraco foi tapado aqui e um outro buraco a 8 metros e 20 centímetros não foi tapado. Qual a explicação, qual é o critério, por que um buraco é tapado e um buraco a 1 palmo para frente não é tapado? Na verdade, nós estamos buscando acertar essa logística, né? Realmente, desde que a gente assumiu a gestão, a cidade estava um queijo suíço, né? Não havia o contrato e a gente passou por esse processo, né? Infelizmente, na prefeitura é um processo longo para se estabelecer uma licitação, acabar a licitação, ter ali depois uma empresa que ganha e depois ela começa a prestar o serviço. E a gente está fazendo algumas correções porque isso não é de agora, né? Acontece há muitos anos. A equipe que vai para a rua, ela vai com uma ordem de serviço, vai com os apontamentos corretos para fazer o tapa-buraco. E, por vezes, não chegou até ela que tinha um outro buraco na rua e não entrou naquela nota, não entrou. Então, a empresa, por si só, não vai fazer aquilo porque não está previsto dentro daquilo, né? E se ela fizer por conta própria, depois ela vai cobrar a prefeitura, peraí, mas a nossa nota de serviço dizia que era aquele serviço que você tinha que fazer, né? E, por vezes, a gente não tem fiscais suficientes e a todo momento para estar acompanhando todo tipo de serviço, né? É feito o serviço, depois é enviada a documentação, é feita a fiscalização e aí se paga de acordo com o que foi executado. Então, estamos trabalhando nisso para que quando tenha no mesmo endereço algum tipo de problema, isso também acontecia na iluminação, viu, André? A pessoa vinha, trocava essa lâmpada e essa lâmpada não, porque na nota do funcionário ali, da terceirizada, está somente essa lâmpada. Então, nós estamos fazendo esse exercício para que não fique essa sensação e realmente na nossa cabeça você olha, o cidadão olha e fala, é um absurdo, como é que tapa esse buraco e o do lado não tapa? Por conta dessa questão, né? E por conta que tem responsabilidade financeira. Se a empresa fizer por conta própria, a prefeitura não vai validar porque não foi expedido ali na ordem de serviço. Então, a gente está tentando ajustar para não ter esse erro e, quando passar numa rua, fazer toda a rua, deixar completa, para não ter que voltar lá, porque gasta mais combustível, gasta mais operador, né? É uma série de problemas que causa realmente esse cidadão, ele tem razão e a gente está trabalhando. Parece pequena essa solução,
mas dentro da prefeitura, infelizmente, as coisas são mais burocráticas do que do mundo privado e a gente está tentando corrigir isso. E para a gente encerrar, vice-prefeito, recentemente o senhor se filiou ao PL, inclusive foi recebido pelo presidente nacional do partido, lá em Brasília, posou para foto, nós exibimos aqui, exibimos também a declaração que o senhor me enviou pelo WhatsApp. Lhe perguntar duas coisas em uma. Primeiro, por que escolheu o PL, de saída do Novo para o PL, e em 2026, o senhor tem a pretensão de ser candidato a deputado federal? Bom, hoje o PL é o maior partido do Brasil, né? E pensando em projeto não só de Brasil, mas de cidade de Guarulhos, eu entendi que o PL era o melhor caminho, né? O meu nome está sempre à disposição. Esse ano nós estamos focados realmente em trabalhar e entregar ao nosso cidadão guarulhense o máximo que a gente puder. Ano que vem torna-se novamente um ano eleitoral e o meu nome com certeza fica à disposição. Eu sempre gostei do desafio, eu sempre gostei de participar de campanhas, né? Mas hoje nós estamos focados em dar uma nova ordem aqui na cidade de Guarulhos, colocar a casa nos trilhos, né? Traçar o nosso planejamento futuro, buscar novas verbas, né? Conseguir entregar o máximo possível com esse orçamento que infelizmente é irrisório hoje na cidade, com todos os problemas que foram deixados, mas ano que vem a gente pensando no futuro, há uma grande possibilidade, né? E mais, por enquanto, vamos pensar no hoje e no futuro a gente concretiza essa informação. Bom, 19h08. Queria agradecer ao senhor pela presença. Tivemos aqui uma excepcional entrevista, falamos sobre tudo. O senhor não fugiu da raia, respondeu sobre tudo. Eu agradeço também pela franqueza, é assim que tem que ser. Agradecer pela consideração ao nosso programa. Como eu disse na abertura, o senhor completou o arco de possibilidades, veio aqui já com 5 possibilidades diferentes. Pode-se ter outras possibilidades, né? Candidato a deputado, deputado federal eleito ou estadual, não sabemos. Mas então eu queria agradecer pela presença, pela consideração ao nosso programa. O primeiro integrante do governo Lucas aqui na nossa bancada. Eu agradeço. Muito obrigado pela presença, obrigado pela consideração ao nosso trabalho. Fique à vontade para mandar um último recado e dizer o que tenho certeza que o senhor já sabe, que as portas do radar estão sempre abertas. Nós estamos com o tempo esgotado ou não? Não. Posso falar ainda uma coisa? Até Pode. da última pergunta que você falou. Sim. Aí falando como cidade, Guarulhos ela tem mais de 900 mil eleitores, né? É uma cidade com grande potencial. E faz toda a diferença para a cidade de Guarulhos ter representantes tanto na Alesp quanto em Brasília. Então é um exercício que o cidadão guarulhense tem que fazer, todos nós temos que fazer, da importância de ter esses representantes, né? Porque por vezes o cidadão guarulhense acaba apoiando alguém que é de muito longe ou alguém que é da televisão, e isso não reflete para a nossa cidade, por 2 motivos principais. Primeiro, o acesso a essas pessoas. Imagina que você apoiou alguém que mora a 400 quilômetros daqui. Primeiro, você não consegue chegar mais nessa pessoa, né? E segundo, e que é muito importante também, André, é a verba que os deputados conseguem trazer para a cidade. Então, se essa pessoa apoiou alguém que mora a 400 quilômetros daqui e não consegue chegar, possivelmente esse deputado, né, e nada contra o trabalho de ninguém, ele não vai trazer nenhum recurso para Guarulhos. E eu estive em Brasília, né, lá com o presidente Valdemar, senadores, deputados, Márcio Alvino, prefeito, Santiago, enfim. O deputado federal, vou arredondar aqui, num ano, pelas emendas e tudo mais, minimamente, tem 40 milhões de reais para mandar para onde ele quiser. Imagina se a cidade elege 3 deputados federais. Imagina se a cidade elege 5 deputados estaduais, que a verba é um pouco menor, vamos chutar que é 30. Nós estamos falando aí, ao longo de 4 anos, numa casa de 1 bilhão de reais. Então, se o cidadão guarulhense não entender que ele tem que valorizar a sua cidade no sentido de eleger representantes daqui, quem perde no final somos nós como cidade, que temos um orçamento que não contempla a cidade, e quando alguém daqui da política é cobrado, fica meio que com as mãos atadas, porque nós não temos os nossos deputados para trazer as verbas para cá e asfaltar a sua rua, cuidar do cachorrinho aí da causa animal, que eu gosto muito, né? E falta verbas para a saúde, para a educação. Então, nós temos que fazer uma reflexão como cidade, a força que nós temos e por que é que nós não temos os nossos representantes e outras cidades têm, e a gente fica
perdendo nesse circuito todo, né? E para concluir, obrigado pelo convite, André, obrigado, Léo, obrigado a toda a equipe do Radar, obrigado à minha equipe, minha família, os meus amigos. Eu brinco com o André, eu gosto muito do estilo jornalístico dele, por vezes tem realmente perguntas mais capciosas, eu gosto muito de ser verdadeiro, ele sabe disso, né? Nós não temos todas as respostas de todas as pastas, de todas as minúcias detalhadas, né? Mas nosso compromisso é buscar e trazer informação, e fico aqui à disposição para outros esclarecimentos e numa futura oportunidade retornar aqui para a gente bater esse papo novamente. Muito bem, quero agradecer ao senhor mais uma vez. A produção mandou um sinal ali, não sei se era para pedir like ou para bater o sininho. Os dois? Os dois? Então pronto, finalizou, né? então vamos lá. Primeiro é o seguinte, quem não deixou o like, faça isso, o popular joinha. E nós temos uma tradição aqui no programa, para encerrar, vice-prefeito. Quando nós temos um programa com audiência boa, com um convidado especialíssimo, a gente faculta ao convidado a possibilidade de bater o sininho para celebrar de forma serena. E eu digo serena, só antes do senhor bater, não faz muito tempo, um convidado veio a esta bancada e depois de bater o sininho, o nosso nobre acessório foi ao departamento médico. Então eu recomendo cautela ao senhor. Frágil, é frágil. Ele é frágil. Então fique à vontade para bater o sininho e muito obrigado pela entrevista e volte em outras oportunidades. Tranquilamente. Pronto, Muito bem. Não quebrei. Não quebrou, está intacto. Dessa forma, nós encerramos mais uma edição do Radar. A primeira entrevista de um representante do governo Lucas Sanches ao Radar é com o vice-prefeito Thiago Surfista, a quem pela última vez agradeço. Desejo a quem nos acompanhou uma ótima noite. Agradeço também pela enorme audiência. Tivemos quase 100 aparelhos conectados no YouTube do início ao fim. Prova de que gostaram da nossa entrevista. Muito bom. Muito obrigado e nos encontramos amanhã, quarta-feira, 18 horas, pelas redes sociais. Você é o nosso convidado especial. Ótima noite de terça, se cuide, fique com Deus e até a próxima. Valeu. No ar, Radar de Notícias.